Olá, boa tarde. Este é um plano de trabalho de saneamento ambiental do bairro Santa Teresa, que foi elaborado pelas técnicas Araceli Fernandes, Brenda Rodrigues, Yara Ribeiro, Emanuela Reis e Endinara Fonseca. Bom, o local analisado possui área de 1,5 km², com perímetro de 7,82 km, localizado na região leste de Belo Horizonte. Em relação à geologia, os solos são gerados a partir de rochas pelíticas, com predomínio de cambissolos na região. No local analisado também percebe-se a presença de ruas íngremes, como por exemplo morros e ruas com alta inclinação. Há também a predominância de clima tropical, como temperaturas amenas durante o ano e ocorrência de inverno seco. A bacia hidrográfica da região leste é a do Ribeirão Arrudas. Lá, as chuvas se concentram no período de outubro a janeiro, e sua topografia é bem diversificada, com altitudes que variam entre 751 e 1.150 metros, possuindo também relevo ondulado. Nos quintais das residências e nas ruas, a vegetação configura-se como um importante elemento da paisagem cultural, e nesse sentido valoriza e colabora na preservação da ambiência do bairro. Na área analisada, há a presença de animais como pombos, maritacas e pássaros comuns da região. Os mamíferos que foram identificados são micos, cães e gatos pelas ruas. Outro fator importante é o Museu de História Natural e o Jardim Botânico da UFMG, o que possibilita que tucanos e outros pássaros que vivem lá migrem para bairros vizinhos, como é o caso de Santa Teresa. Em relação à demografia, possui cerca de 15.607 habitantes e mais da metade da população é composta por mulheres, com mais predominância de idosos do que jovens. Hoje em dia é famoso por seus carnavais e por sua enorme contribuição no cenário cultural de Belo Horizonte. A beleza arquitetônica da região, feiras culturais, artesanatos, polo gastronômico e lazer em geral atrai turistas e pessoas de todas as partes da cidade. O público-alvo são pessoas de todas as faixas etárias. No entanto, o propósito para o plano de mobilização irá focar diretamente nos moradores desse local, com o objetivo de melhorar o saneamento da área. Na metodologia, uma forma de mobilização seria reunir o número máximo de moradores possíveis em uma praça local ou em escolas, e também debater o que seria melhor para o bairro, quais ações beneficiariam a área e as pessoas no geral. Uma das divulgações propostas seria fazer posts em redes sociais, espalhar panfletos pelo bairro e explicar rapidamente e de forma convincente como funcionaria essa mobilização. De acordo com o diagnóstico social, os sistemas públicos da área de saúde existentes são poucos, sendo que o centro de saúde e o hospital estão localizados no bairro vizinho. Também a educação do bairro é boa, há várias escolas e creches que dão uma assistência de qualidade aos alunos. Para a comunicação, tem-se 2 pontos de rede de Wi-Fi gratuita, 9 antenas para telecomunicações. Não é um bairro perigoso, principalmente no centro, onde tem a presença de policiais o tempo todo. E há uma grande quantidade de comércio, mas o que predomina são as microempresas, representando cerca de 80% do total. As casas são antigas e baixas, com pouca presença de prédios, e os que têm são pequenos e comerciais. As ruas são estreitas, com inúmeros buracos e precisa de certas manutenções. O bairro é muito bem localizado, próximo do centro de Belo Horizonte, e por esse motivo tem bastante moradores de rua. Analisamos também ao redor de uma praça central que lá é uma área escolar, e no entanto é bem limpo, pois os trabalhadores da limpeza urbana são frequentes. Obtivemos resultados positivos em relação à educação. Há escolas públicas de fácil acesso e privadas, como por exemplo o Colégio Tiradentes, que é uma escola militar. O ensino em geral é de qualidade e existem pessoas com ensino superior e médio. Como é um bairro onde a faixa etária é de pessoas com mais de 60 anos, predominam os aposentados, já o restante é desempregado. No entanto, a classificação da situação social da população é deficitária conjuntural, o que corresponde a uma situação em que algumas das necessidades básicas têm atendimento deficitário, com as restantes atendidas de maneira adequada. A área do bairro Santa Teresa, na região leste, é surprida por mananciais do Rio das Velhas e pela bacia Ribeirão Arrudas. O sistema de abastecimento de água da região leste é gerenciado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Também contam com algumas represas e reservatórios como Várzea das Flores e Santa Lúcia. Agora iremos tratar sobre o assunto de coleta e tratamento de esgotos sanitários na região leste. Conforme o InfoSambas 2020, o esgotamento sanitário é formado pelas atividades
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final apropriado de esgotos sanitários. O sistema de esgotamento presente no município de Belo Horizonte é formado por ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e estações de tratamento. Segundo a CBH Rio das Velhas 2022, a Unidade Territorial Estratégica UTE Ribeirão Arrudas está localizada no Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Sabará e a segunda região com maior aglomeração de pessoas na bacia dos Rio das Velhas, apenas acompanhada da UTE Ribeirão Onça. Ligações prediais e rede de coleta. O município de Belo Horizonte realiza a coleta de esgoto para 93,7% dos habitantes e 77,4% do volume do esgoto gerado é tratado. Na figura apresentada se mostra o mapa com as redes coletoras do bairro Santa Teresa, em que as linhas de vermelho representam os locais onde não há rede de coleta de esgoto. Corpos receptores existentes. De acordo com a UTE Ribeirão Arrudas 2016, embora a maioria das nascentes que constroem esse dependente do Rio das Velhas estejam limpas, o ribeirão que divide a capital mineira do oeste a leste encontra-se acometida pela poluição. De acordo com a CBH Rio das Velhas 2016, existem também interferências que são identificadas na qualidade das águas, como atividades minerária, carga difusa, esgoto doméstico, suscetibilidade à erosão, efluente industrial, resíduos sólidos, densidade viária e expansão urbana. As águas na estação Ribeirão Arruda são encontradas na classe 3, onde pode haver consumo depois do tratamento tradicional ao avançado. Os diferentes usos dessa classe são para abastecimento para consumo humano, recreação do contato secundário, pesca, irrigação, disseminação de animais, navegação, harmonia paisagística. Agora, tratando sobre as práticas atuais e problemas existentes associados à infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana, podemos dizer que os serviços de limpeza em logradouros públicos, incluindo vias e vilas e aglomerados da Regional Leste, abrangem a varrição, capina, roçada, supressão e poda de arborização urbana, limpeza de bocas de lobo, limpeza de cestos coletores de resíduos leves, remoção manual ou mecânica de deposições clandestinas e limpeza de córregos e nascentes. Na região se tem a existência do programa Vila Viva, em que promove a restauração urbana, o saneamento ambiental, em particular os serviços de limpeza urbana. Estes investimentos receberão equipamentos de apoio que efetuam mobilizações sociais visando a educação comunitária para diminuir deposições de resíduos locais indevidos. Entendendo melhor sobre a identificação dos passivos ambientais, sabe-se que o descarte inadequado de lixo às margens do Arrudas vem sendo constantemente vivenciado pelos moradores da região. Foram aglomerados nas calhas do Ribeirão variados resíduos. Segundo a CLU, aproximadamente 30 toneladas de resíduos são retirados do local a cada limpeza realizada, um volume assustador. Bom, meu nome é Brenda e agora eu vou falar sobre a etapa de drenagem. Bom, a gente tem a descrição do sistema de macro e micro drenagem, né? E que ele atualmente é empregado na área de planejamento. As bocas de lobo são estruturas localizadas nas vias públicas e elas estão nas calçadas ou nos meios-fios. Elas são projetadas para receber a água da chuva que escoa pela superfície das ruas. Elas consistem em aberturas em formato de grade ou grelha que permitem a entrada da água ao mesmo tempo em que retém detritos e resíduos sólidos maiores, evitando assim que entupa os sistemas de drenagem. Falando agora um pouco sobre os órgãos municipais que têm o objetivo de controlar as enchentes e as drenagens urbanas, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura, a SMOB, a Coordenadoria de Atendimento Regional Leste, a Defesa Civil Municipal e Bombeiros de Belo Horizonte e a Superintendência de Limpeza Urbana, a CLU. Agora falando sobre a respeito da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário, a gente tem que o Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte, para o período de 2020 a 2023, ele descreve que o sistema de esgotamento sanitário na região leste, né, da cidade, que é onde o bairro se encontra, ele tem, em sua maior parte, um sistema composto por um método dinâmico chamado separado absoluto.
Contudo, em algumas áreas isoladas, onde as residências possuem lotes maiores que 1.000 metros quadrados, é utilizado um sistema estático baseado em um tanque séptico. Indo agora para as ligações clandestinas de esgoto sanitário e do sistema de drenagem pluvial, a gente tem que, com essa demanda, né, das ligações clandestinas, a Copasa criou um programa que se chama Caça Esgoto, que é uma ação ambiental que visa identificar e eliminar todos os tipos de lançamento de esgotos indevidos em redes pluviais de esgoto, direcionando, assim, elas para as estações de tratamento de esgoto, né, que é as ETS. Elas estão diretamente ligadas à gestão de drenagem urbana e essa gestão ela é pertencente ao programa DERNUBS, que possui o objetivo de implementar ações para o melhoramento ambiental, priorizando a recuperação e preservação de cerca de 200 km de cursos d'água, ainda em leito natural, distribuídos em 47 bacias hidrográficas, como cita o PMS, que é o Plano de Saneamento Municipal. Falando agora sobre os principais problemas observados na área urbana, né, do bairro, a gente tem que o período chuvoso em que o bairro sofre, né, as chuvas, é de outubro a abril, e em decorrência da cheia da bacia do Ribeirão Arrudas, que passa pelo bairro. Então, o bairro ele sofre essa cheia devido ao Ribeirão Arrudas. Os pontos de alagamento que a gente identificou são a Rua Pitangui, com a Avenida Silviano Brandão, que é no Floresta ali, que dá da divisa do bairro, a Avenida Silviano Brandão, no limite com o bairro, e essa observação foi feita pela aluna Brenda Rodrigues, que sou eu, que passou pelo local em um dia de chuva e foi impedida pelo alagamento no local, na Avenida Silviano Brandão, no limite do bairro, né? Sobre a relação entre a evolução populacional, urbanização e inundações, a gente tem que o crescimento desordenado e a concentração informal de expansão urbana, especialmente a partir das décadas de 1970 e 80, resultaram na formação de loteamentos irregulares, vilas, favelas em áreas inadequadas, como zonas de inundação e locais de risco geológico. As justificativas para isso, né, que socorro são cursos d'água haviam se transformado em esgotos a céu aberto, a comunidade desejava canalização, a canalização era necessária para viabilizar as construções das vias, a canalização permitia a implantação de interceptores de esgoto, a canalização facilitava a manutenção de cursos d'água e a canalização visava aumentar a velocidade do escoamento e reduzir níveis máximos de enchentes e, consequentemente, minimizando as ocorrências de inundação. Segundo a UTE Arrudas, 2016, o Ribeirão Arrudas, né, que atravessa Belo Horizonte de oeste a leste, enfrenta sérios problemas de poluição devido a diversas atividades humanas. A presença de atividades como mineração, descarte de esgoto doméstico, despejo de efluentes industriais e resíduos sólidos tem um impacto negativo à qualidade da água do rio. Essas fontes de poluição afetam diretamente a qualidade da água no Ribeirão Arrudas. Então, a ausência de tratamento adequado para esses resíduos, né, e sua liberação indiscriminada nos corpos d'água contribui significativamente para a degradação do ecossistema e pode agravar os problemas de enchentes na região. Anteriormente, acreditava-se que os interceptores de esgoto só podiam ser instalados se fosse construída uma avenida sanitária. Contudo, o método tradicional de drenagem adotado resultou em um custo ambiental menor, pois retirou recursos d'água do ambiente urbano. Sobre a manutenção e limpeza, a gente tem que o bairro ele conta com serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos. A coleta dos RSS, dos infectantes, é realizada por 6 caminhões coletores compactadores e com utilização de 5 veículos utilitários de menor porte, né? A coleta de RSS, ela é feita por 3 caminhões coletadores compactadores com equipamentos de elevação e basculantes de containers. A frequência é diária, né, e alternada entre 3 dias da semana no horário diurno. Sobre a descrição dos fundos de vale, a gente tem que o fundo de vale ele é o ponto mais baixo do relevo acidentado, por onde as águas das chuvas passam, né? E os principais da região são os da Avenida dos Andradas, da Avenida Silviano Brandão e da Avenida do Contorno e da Rua Conselheiro Rocha. Então, o fundo de vale ele é uma calha que ele recebe água proveniente de todo o entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana, essas calhas foram canalizadas e ocultadas sobre a pavimentação das avenidas. E as precipitações mais fortes, que é na época da chuva, as canalizações não conseguem suprir a demanda suficiente para o escoamento. Então, a gente observa os alagamentos nos centros urbanos.
Dessa forma, a gente pode dizer que tanto a ocupação urbana quanto as intervenções no sistema hídrico começaram a gerar riscos crescentes para a população, de forma que, como foram tratadas as águas superficiais da cidade, originou-se uma série de problemas, criando um ambiente de risco para populações urbanas. Mesmo protegidas por leis federais e municipais, os fundos de vale são constantemente invadidos ou usados como depósitos de lixo. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas / intervenções do bairro Santa Teresa, Belo Horizonte. Primeiro tema é o abastecimento e tratamento de água. O primeiro problema identificado foram as perdas de água no sistema por vazamento. Uma das intervenções sugeridas são implementar programas de manutenção preventiva, incluindo reparos de rotina e substituição de tubulações antigas. Outro problema é a perda de água tratada devido às ligações irregulares. Para isso, é necessário utilizar análises de dados e aprendizados de máquinas para identificar padrões de consumo suspeitos que possam indicar ligações clandestinas. Agora falando um pouco sobre a coleta e tratamento de esgotos sanitários, um dos problemas é que há trechos no bairro que não possuem rede de esgoto e escoamento completo. Para isso, é necessário investir na expansão da rede de esgoto em áreas que atualmente não possuem acesso, garantindo que todas as casas estejam conectadas. Lançamentos de esgoto em influentes industriais no Ribeirão Arrudas também é um dos problemas. E para isso, estabelecer regulamentações mais rígidas para o controle de lançamento de influentes na indústria é necessário. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O primeiro problema é a coleta seletiva de porta a porta, que é inexistente no local. Para isso, é importante estabelecer coleta seletiva em toda a região. Também identificamos o descarte inadequado de resíduos às margens do Arrudas. E para isso, implementar programas de limpeza às margens do rio Ribeirão Arrudas é necessário. Agora, falando sobre a drenagem urbana no local, foi identificado que a bacia do Ribeirão Arrudas apresenta alto índice de declividade e, como consequência, escoamentos em velocidades muito altas. Para isso, é necessário construir bacias de detenção e retenção para captar e armazenar temporariamente o excesso de água durante chuvas intensas. Hierarquização. O estudo realizado pelo grupo possibilitou a obtenção de uma opinião mais técnica e crítica acerca dos problemas presentes no bairro. A partir disso, a hierarquização buscou atender primeiramente a parte da população que não possui acesso adequado ao saneamento básico, buscando desse modo proporcionar acesso a esse tipo de serviço. Vou apresentar agora a hierarquização das intervenções feitas pelo grupo. Em primeiro lugar, colocamos a intervenção de investir na expansão da rede de esgoto em áreas que atualmente não possuem acesso, garantindo que todas as casas estejam conectadas. Em segundo lugar, foi implementar um plano de construção de redes de esgotamento sanitário para áreas que atualmente não possuem acesso adequado. O terceiro lugar foi implementar programas de limpeza às margens do Ribeirão Arrudas. Agora, os últimos lugares foram: 13º, estabelecer regulamentações mais rígidas para o controle de lançamento de influentes industriais, incentivando as indústrias a adotar práticas de tratamento e descartes responsáveis. Em 14º, foi utilizar análise de dados e aprendizados de máquina para identificar padrões de consumo suspeitos que possam indicar ligações clandestinas. Agora, por último, foi realizar campanhas de conscientização ambiental abrangentes usando mídias sociais, palestras comunitárias e materiais informativos para aumentar o conhecimento da população. Agora eu vou falar um pouco sobre a hierarquização das intervenções feitas pela própria população de Santa Teresa. O primeiro lugar foi investir na expansão da rede de esgoto em áreas que atualmente não possuem acesso. Em segundo, foi implementar um plano de construção de redes de esgotamento sanitário para áreas que atualmente não possuem acesso adequado. Já em terceiro, foi expandir o serviço de coleta porta a porta para incluir as ruas que atualmente não são atendidas, garantindo uma cobertura completa em todo o bairro. Os três últimos foram, em 13º, realizar campanhas de conscientização sobre a importância do uso responsável da água e os impactos das ligações irregulares.
Em 14º, construir bacias de detenção e retenção para captar e armazenar temporariamente o excesso de água durante as chuvas intensas. E em 15º, o último, estabelecer regulamentações mais rígidas para o controle de lançamento de influências industriais. Cenários de evolução. O objetivo é criar um plano de ação com base em cenários atuais, tendenciais e ideais, priorizando os problemas identificados. Esse cenário mostrado a seguir orienta um plano de saneamento e ajuda a desenvolver estratégias específicas e, no futuro, mais sustentável e saudável para os residentes do bairro e comunidades vizinhas. A seguir, uma tabela mostrando os problemas identificados, o cenário atual, o cenário tendencial, o cenário futuro e a hierarquização feitas pelo grupo. Com isso, se identificou-se a necessidade urgente de intervenções para melhorar o bairro Santa Teresa, com foco na conscienciação ambiental. Meu nome é Indy e eu vou falar sobre os indicadores de desempenho. A gestão eficaz dos recursos hídricos e do meio ambiente urbano é essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades. Isso envolve a complexa tarefa de garantir o saneamento básico adequado, o gerenciamento eficaz de resíduos sólidos e a drenagem urbana eficiente. Na tabela a seguir, mostra os indicadores de desempenho e coleta e tratamento de esgotos sanitários. Os indicadores focam na cobertura de esgotamento sanitário, cumprindo o ambiental e aumento das redes de esgotos e áreas verdes, todos fundamentais para garantir o acesso adequado ao saneamento. Já a próxima tabela abaixo, ela fala sobre os indicadores de desempenho e o gerenciamento de resíduos sólidos. Essa tabela destaca a importância das campanhas de conscientização ambiental, expansão da coleta seletiva de resíduos e programas de limpeza em áreas específicas, como as margens dos rios. E a última tabela, ela mostra os indicadores de desempenho e a drenagem urbana. Os indicadores se concentram na redução de enchentes através de estratégias como bacias de detenção, bem como na eficiência de sistemas de drenagem pluvial. Esses indicadores refletem os esforços da cidade para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e preservar o meio ambiente, investir em projetos que promovam o saneamento básico, gerenciamento de resíduos e drenagem urbana é crucial para o desenvolvimento sustentável. A conscientização da população também desempenha um papel vital nesse processo. Esses indicadores servem como guia para avaliar os processos e garantir um futuro mais saudável e sustentável para a cidade. Bom, esse foi nosso plano de saneamento para o bairro Santa Teresa. Agradeço pela sua atenção.